Bem, pessoal, um movimento que existe hoje para tentar tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro novamente elegível ou retornar aos seus direitos políticos e aí conferir a possibilidade de que ele possa participar das próximas eleições presidenciais, que serão em 2026, seria através de uma modificação na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa estipula um prazo de 8 anos de inelegibilidade para diversas situações, diversos casos. Condenações criminais com trânsito julgado, por exemplo, por um tribunal, ou as próprias decisões da Justiça Eleitoral quando determina essa inelegibilidade. E o que acontece? Essa notícia que saiu aqui na CNN, por exemplo, e vários outros canais, apresentam o seguinte: olha, uma mudança na lei da ficha limpa pode driblar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e então tornar ele elegível novamente em um período menor. Antigamente, esse prazo de inelegibilidade era de 3 anos. 3 anos. Aí acho que a partir de 2000, salvo engano, a lei da ficha limpa foi modificada, né, que é essa lei complementar 64 que foi modificada, e ela passou então a modificar ou trazer de forma diferente esses prazos da inelegibilidade. Mas o que você precisa prestar atenção para entender se o ex-presidente pode ou não retornar a ter os seus direitos políticos e poder participar das eleições no curto prazo? O seguinte: o ex-presidente enfrenta 3 situações que são autônomas e distintas. Então tá, o primeiro cenário que a gente inclusive abordou aqui seria uma anistia. Só que veja, a anistia tem como referência um fato. Então, uma lei da anistia iria anistiar as pessoas envolvidas em um fato determinado. Todas as pessoas que houvessem estar envolvidas naquele fato seriam anistiadas. O ex-presidente foi condenado pela Justiça Eleitoral por 2 situações diferentes. Então, deveria haver uma anistia em relação a cada um desses fatos que acabou ensejando a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário seria também uma anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. Por quê? Apesar do ex-presidente ainda não ter sido condenado em razão dessa tentativa de golpe de Estado, pode vir a ser. E se vir a ser, assim como várias outras pessoas, né, pessoas que nem são políticas, foram condenadas, o ex-presidente precisaria ser beneficiado também por essa anistia. Então esse é o cenário. O que acontece, né? Esse é o segundo cenário que eu mencionei, mas o que acontece com relação a essa modificação da lei da ficha limpa? O ex-presidente hoje está inelegível pelo período de 8 anos a partir de condenações que foram proferidas pela Justiça Eleitoral. Então foi o TSE que aplicou essa inelegibilidade pelo período de 8 anos. Não tem condenação criminal. O ex-presidente Jair Bolsonaro não foi condenado criminalmente. Em relação à justiça criminal, não há nada contra ele. Presumidamente inocente, assim como qualquer pessoa. Isso tem que ser muito consignado e tem que ser observado. O que acontece? Se houver a modificação da lei da ficha limpa no sentido de antecipar aquele período de 8 anos, as condenações da Justiça Eleitoral foram em 2023. Então, a partir de 2023, 8 anos até 2030, o ex-presidente estaria inelegível. Uma modificação da lei da ficha limpa com os efeitos que alcançariam as condenações anteriores iriam antecipar a elegibilidade do ex-presidente para agora, 2026. Ele já estaria plenamente elegível, com base, é claro, nessa lei da ficha limpa, até porque ele não estaria mais inelegível. O que acontece? Ainda haverá a problemática dos atos do 8 de janeiro, percebe? Porque os atos do 8 de janeiro poderão ser julgados ou não, poderá haver uma condenação ou não, que poderá conferir um novo prazo de inelegibilidade para o ex-presidente ou um novo prazo de contagem, né? Um início de contagem do prazo da inelegibilidade. Além, é claro, de possível também prisão. Ora, se dos atos do 8 de janeiro resultar alguma condenação criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode ser preso, e sendo preso, evidentemente estaria inviabilizado o seu exercício dos direitos políticos aí dentro, em se tratando de uma candidatura. Qual é o problema dessa modificação da lei da ficha limpa? Uma coisa que se diz, eu nem sei se vai estar aqui nessa notícia, mas aqui eu trouxe esse texto aqui para mostrar para você que o que fundamenta a lei da ficha limpa é o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que estabelece o seguinte: olha, a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do poder do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública direta ou indireta. Qual que é a crítica que se faz à modificação da lei da ficha limpa? Ora, muitas pessoas que são críticos da lei da ficha limpa dizem o seguinte: ora, não é a legislação que tem que impedir o político que já foi condenado, que é bandido, que é criminoso, de ser candidato, de concorrer. Na verdade, é o voto. São as pessoas que, a partir da verificação da situação do político, é que não vão votar nele. Não.
Basicamente, as pessoas que criticam a lei da ficha limpa defendem o seguinte: pô, se eu fui condenado e tomei 20 anos de prisão, não é a lei que vai dizer que eu não sou capaz de representar a população, mas é a própria população. Então essa decisão é repassada à população. População, eu fui condenado, mas aí se vocês votarem em mim, eu vou estar lá representando os seus direitos. Mais ou menos é isso, né? Essa decisão e essa modificação legislativa está sendo apresentada. Se quem vai decidir se a pessoa é ou não capaz de representar é a lei ou a população, né? O que você pensa? Você acha que uma pessoa que foi condenada por a prática de crime, de repente ainda está cumprindo pena no semiaberto, pena criminal, ela pode se candidatar, né? Porque assim, as pessoas, né, e o nosso país, como é um país que está em desenvolvimento, e as pessoas, é claro, ainda não têm uma compreensão muito profunda acerca de questões políticas, questões de direito, questões daquilo que são obrigações e deveres delas e reciprocamente também dos políticos, as pessoas ainda votam naquele político que acaba sendo condenado por corrupção, né? E a gente tinha até pouco tempo políticos que diziam o seguinte: oh, roubo mais fácil, né? E às vezes o próprio povo dizia em relação ao político: ó, fulano rouba, mas faz, e o outro que não rouba e não faz. Então, esse tipo de situação foi verificada por muito tempo no nosso país. E isso acabou impulsionando essa modificação na lei da ficha limpa, para ampliar de 3 para 8 anos o prazo de inelegibilidade. Então, em determinada circunstância, a pessoa fica 8 anos inelegível. Foi condenado por corrupção, a decisão foi proferida por um tribunal, 8 anos inelegível. Então, essa modificação que se pretende, a gente vê como uma articulação do poder legislativo, principalmente por parte dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, pretende essa modificação. Agora, é claro, precisa saber o seguinte: um ponto positivo é o seguinte, isso não é inconstitucional. Se era 3, colocou 8, pode voltar para 2, pode voltar para 3, pode voltar para 1, pode acabar com o prazo de inelegibilidade. Isso não vai ser inconstitucional. Então, juridicamente, é perfeitamente possível que seja implementada essa modificação. Agora, é importante se verificar se isso de fato vai representar um avanço para o país, porque aí vai ser indistinto, né? Vai ser para todo mundo, não vai ser só para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí pode ter situações que estão implícitas, né? Imagine, um político que seja corrupto, que recebeu condenação, ele vai usar isso como pano de expressão, né? Vai usar isso como uma aparência, como uma cobertura, ó, falar, não, isso aqui é para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está sendo perseguido pela justiça. Só que, na verdade, o político está interessado nos interesses dele se candidatar, né? E ele ter novamente os seus direitos políticos para poder participar de um pleito eleitoral. Queria que você deixasse sua opinião, o que você pensa sobre isso, se isso é possível, se isso vai acontecer, se isso representa algo positivo para o nosso estado. Deixe sua opinião aqui no campo dos comentários, tá lendo? Forte abraço e até o próximo vídeo.